Sabe aquele episódio em que você tá assistindo um desenho animado de boa e o episódio começa a ficar num tom bem mais tenso e você até fica desconfortável em tá vendo aquilo? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje, e eu já quero saber de você, qual o momento mais pesado que você já assistiu em um desenho animado. No primeiro episódio de Invencível, a gente conhece o Mark, que é o protagonista do desenho e vai se tornar o super-herói conhecido como Invencível. E enquanto o episódio vai passando, a gente vê que o desenho não é uma cópia barata de Liga da Justiça como parece a princípio. Muito pelo contrário, o desenho é bem interessante, mas não tem como negar que tem personagens bem parecidos com os da Liga. Como o próprio pai do Mark, que é o grande super-herói daquele mundo chamado de Omni-Man. Ele é uma espécie de Superman daquele universo e parece alguém bem digno e honrado, como o próprio Superman. Ele também tem uma equipe com personagens bem parecidos com o Batman, a Mulher Maravilha e o Flash. Nossa, que coincidência, hein? Mas no final do primeiro episódio tem uma cena que deixa bem claro que a gente não tá falando aqui de desenho infantil e tudo certinho. Isso porque o Omni-Man simplesmente chega matando todo mundo. A equipe toda dele, que também é bem conhecida no mundo e bem poderosa, é completamente aniquilada. Com um certo esforço, diga-se de passagem, não foi tão fácil assim como ele pensava que ia ser, mas todos da equipe acabou morrendo. É uma cena bem chocante, com direito a sangue espalhado por toda parte e muitas outras coisas que eu nem posso falar aqui nesse vídeo, mas vocês estão vendo alguns trechos aí. E com certeza é uma das cenas mais pesadas que eu já vi em desenhos animados. E aqui é onde a gente descobre que o Omni-Man não é o super-herói que a gente pensava que ele fosse. E já no último episódio da primeira temporada tem outra cena que deixa a gente em choque. O Invencível descobre toda a verdade sobre o pai dele e que ele é um maníaco, psicopata, assassino e além de tudo um alienígena em missão de destruir a Terra. Enfim, é uma história gigantesca, né? Mas ele acaba lutando com o Omni-Man, o próprio pai, mas é humilhado. O Omni-Man é muito mais forte do que ele nesse momento. E uma prova disso é aquela cena do trem. Ele usa o próprio filho para matar todos os passageiros e segurando a cabeça dele para ele ver tudo bem de perto. Meu, esse cara é muito doido. Quando a gente fala em momentos pesados em desenhos, não tem como não falar de Super Choque. Afinal, ele já foi criado com esse intuito, né, de mostrar mais a realidade de um jovem negro pobre nos Estados Unidos no começo dos anos 90. Então é natural que ele abordasse temas diferentes do que a gente está acostumado a ver em desenhos. Às vezes abordando de um jeito mais leve, mas às vezes a pancada vinha forte. E dava até dó do Super Choque, né, que ele é tão legal, fazendo até piadas em vários momentos das lutas, mas o coitado sofre também. E o episódio mais pesado do desenho, sem sombras de dúvidas, é o episódio Jimmy. O episódio é todo tenso e focado na escola do Virgil. E já começa com o Rich sendo colocado em uma ambulância e gritando de dor. E a gente até então não sabe o que está acontecendo, mas dá pra ver o desespero de todo mundo ali. E depois o episódio se desenrola mostrando o que aconteceu para chegar naquele momento. E a situação é tão séria que isso é mostrado a partir de uma conversa do Virgil com uma psicóloga. Enfim, no episódio conhecemos o Jimmy, que é um garoto ali da escola do Virgil, aparentemente tranquilo e que só queria estudar em paz, mas que é vítima de bullying por um grupo de outros adolescentes. Eles perturbam o Jimmy de todas as formas possíveis, dá até raiva desses moleques aí. Para! E depois de sofrer muito bullying durante todo o episódio, chega a um ponto extremo em que o Jimmy tá chorando, traumatizado com a situação toda, só querendo que aquilo acabasse. E ele faz isso, levando uma arma que já tinha sido mostrada pra gente no meio do episódio pra escola. Ele tá decidido a dar um fim naquele menino insuportável. Abaixa isso! Não tem graça, cara! Muitas coisas não tem graça! Quebrar meu computador não teve graça! Me enfiar no armário também não teve graça!
mas o Rich tenta amenizar a situação conversando com o Jimmy, falando que não valia a pena estragar o futuro dele por causa disso. A situação é muito tensa e quando os amigos desse menino partem pra cima pra tentar desarmar ele, a arma acaba disparando e acertando o Rich, que inclusive era amigo do Jimmy. Então é uma situação bem séria que mostra que esse problema é muito grave, principalmente ali nos Estados Unidos, de armas nas escolas e tal, e que elas não diferenciam os amigos dos inimigos. Inclusive no final do episódio é mostrado até estatísticas sobre armas nas escolas e dá dicas contra o bullying. É um episódio bem pesado, mas extremamente consciente do desenho. Você pode fazer uma coisa para evitar isso. Se alguém tentar te mostrar uma arma, não espere. Saia fora. Faça sua parte para espalhar a paz por aí, tá bom? E agora, indo pro episódio Flashback, esse episódio prova que o Super Choque é um super-herói raiz, que tem um passado bem dolorido. A gente sabe desde o começo da série que ele é órfão de mãe, né? A mãe dele morreu quando ele ainda era muito novo, mas não fica muito claro o que tinha acontecido. Mas aí veio esse episódio e explicou essa parte da história do Virgil. Nesse episódio a gente descobre que a mãe dele, Jean, era uma paramédica e morreu durante uma noite de rebelião de gangues. Uma das tragédias que ocorreram naquela noite foi a morte da doutora de resgate Jean Hawkins, vítima de uma bala perdida. Bom, basicamente o Super Choque e o Gear acabam encontrando uma menina chamada Nina que tem o poder de voltar no tempo, ou de ir pro futuro, enfim, ela controla o tempo. E ali ele vê uma chance de voltar no tempo e salvar a mãe dele, porque nesse episódio específico ele tá sentindo muita falta dela. No passado ele encontra a mãe dele e consegue salvar ela de ser esmagada por um prédio. E depois conta toda a verdade pra ela, que se tornou um super-herói e que ela tinha morrido nessa noite. E pede pra ela ficar em segurança, mas ela acaba voltando para as ruas para tentar salvar mais pessoas e o inevitável acaba acontecendo. Mas aquela cena dele abraçando a mãe dele que tinha morrido quando ele ainda era um bebê é uma das melhores do desenho. Se você é meu filho, eu tenho muito orgulho do que está fazendo. Imagina, meu garoto, um super-herói. O episódio Mad Lover de Batman, a série animada, é um dos mais complexos do desenho. Ele conta a origem da Arlequina e o seu relacionamento perturbador com o Coringa. O episódio começa com o Coringa puto da vida porque o Batman destruiu o seu último plano para matar o comissário Gordon. E ele tá lá trabalhando na sua próxima estratégia. A Arlequina ela tenta animar ele, mas ele caga pra ela. Você não quer passear com a Arlequina? Ele não só não aceita andar de moto com ela, se é que você me entende, mas também joga ela pra fora da sala que ele tá. Ela vê que o relacionamento com o Coringa não é o mais saudável de todos, né, a vá, e que é bem tóxico, aliás. E lembra do começo, de quando ela ainda era uma psicóloga lá no asilo Arkham. E através de flashbacks a gente descobre que a Arlequina se apaixonou pelo Coringa enquanto tratava ele lá no asilo. Nas sessões o Coringa vivia falando sobre histórias tristes da vida dele, né, da infância abusiva que ele sofreu e outras coisas que fazia ela ver o Coringa como uma vítima. Ela se apaixona por ele e passa a ver o Batman como o inimigo. Ela ajuda o Coringa a escapar do asilo Arkham e se torna sua parceira no crime. Como vai, docinho? Cumprimente a sua nova e melhorada Arlequina. E de volta ao presente, a Arlequina decide que a melhor maneira de ganhar o amor e o respeito do Coringa é derrotar o Batman sozinho. Ela arma pro Batman uma armadilha até que bem inteligente e cruel, para dar para ele uma morte lenta e dolorosa. E ela até consegue capturar o Batman e tá prestes a finalizar o plano, mas depois que ela liga pro Coringa para falar para ele o que ela fez, ele fica muito bravo por ela ter agido sem sua permissão. Aí ele invade o esconderijo e bate na Arlequina violentamente, jogando ela de uma janela e praticamente deixando ela à beira da morte. Dá até pena dela, pra falar a verdade. Culpa minha, eu não entendi a piada.
Apesar da violência constante em praticamente todos os episódios, As Meninas Superpoderosas pode até ser considerado um desenho infantil. Mas aí existe o episódio Demônio da Velocidade. O episódio começa com as meninas superpoderosas na escola. Elas decidem competir em uma corrida para ver quem consegue chegar em casa mais rápido. Mas elas estavam tão empolgadas que voam numa velocidade muito alta e acabam viajando no tempo e vão parar 50 anos no futuro. E chegando lá no futuro, elas percebem que tudo tá bem diferente. A cidade de Townsville tá em ruínas, com um clima sombrio e devastador, parecendo até cena de apocalipse. Confusas e preocupadas, elas começam a explorar a cidade tentando entender o que aconteceu. Elas encontram as versões mais velhas do professor Otônio, da professora delas e também da senhorita Bello, todos com um visual esquelético e triste, e todos meio que com um grau de loucura até. Eu fiquei lá dando adeus e elas saíram correndo. Fiquei lá dando adeus. Só não encontram o prefeito porque, 50 anos no futuro, ele já não era tão jovem assim. Pois é, triste. Então, o melhor vilão de todo o desenho aparece, o Wily, e revela que por elas ter ficado fora durante 50 anos, ele conseguiu dominar a cidade. O melhor, o mundo inteiro, e agora tudo tá em meio às trevas. Elas até tentam derrotar ele, mas não tem como, ele tá muito mais forte. E elas ficam desesperadas, vendo que tudo aquilo é culpa delas. Por que nos deixaram superpoderosas? Por quê? E a culpa é de vocês. Culpa de vocês. Mas elas conseguem voltar pro passado correndo na direção oposta, que aliás, sempre é uma solução nos desenhos para esse tipo de coisa. E tudo volta ao normal, mas elas veem que não podem deixar a cidade nem por um dia sequer. Seria esse o karma das meninas superpoderosas? Desculpe, professor, mas não podemos sair de Townsville nem por um fim de semana. Imagine o que aconteceria se nós estivéssemos aqui para proteger. Para o homem que já tem tudo. Esse é um dos episódios que eu acho mais complexos de Liga da Justiça Sem Limites. Ele é uma adaptação de um quadrinho clássico e explora temas profundos como desejo, realidade e sacrifício através da visão do Superman. A história começa com Batman e a Mulher Maravilha chegando na Fortaleza da Solidão para comemorar o aniversário do Superman, mas encontram ele paralisado por uma planta alienígena presa ao seu peito. Essa planta é um organismo parasita que cria uma fantasia perfeita e irresistível na mente de sua vítima, dando para ela uma realidade alternativa onde todos os desejos são realizados. Para o Superman, essa fantasia é uma vida ideal em Krypton, que nunca foi destruído aqui no sonho dele. Lá ele vive uma vida pacífica com sua esposa e seu filho. Ele é um cientista respeitado e não um super-herói. Enquanto isso, na realidade, o Batman e a Mulher Maravilha tentam tirar a planta do Superman, mas o causador dessa situação toda, o Mongul, chega lá na fortaleza e começa a lutar com eles. Então o Superman começa a perceber algumas inconsistências naquela realidade onde ele tá, e depois de um tempo percebe que aquilo é uma ilusão e tem que tomar uma escolha bem difícil: permanecer em seu sonho perfeito ou retornar à cruel realidade em que tudo que ele tá vendo ali não existe. E é nesse momento que tem a cena dele se despedindo do filho, que nunca existiu e que ele poderia ter tido se Krypton não tivesse sido destruída. Papai! E eu prometo que nunca vou te esquecer. Indo agora para Jovens Titãs, vamos falar sobre o episódio Assombração, que acontece na terceira temporada. Ele se concentra na obsessão do Robin com Slade, o maior inimigo dos Titãs e o melhor vilão da série. E explora também os limites entre a realidade e a alucinação. Ele encontra símbolos e mensagens que parecem ter sido deixados pelo Slade, que nessa altura todos pensavam que estava morto. O Robin então ele decide investigar sozinho, com medo que o Slade esteja de volta. E aí, à medida que o Robin segue as pistas, ele começa a ver o Slade em todos os lugares. O Slade aparece para ele direto, desafiando ele e provocando a todo momento. O Robin ele se torna cada vez mais paranoico e obsessivo, determinado a capturar o Slade de uma vez por todas. Porém,
nenhuma das aparições do Slade é confirmada pelos outros titãs, que começam a se preocupar com o estado mental do Robin, que parece ter ficado louco mesmo. Os titãs até tentam ajudar o Robin, mas ele se isola e trata todo mundo muito mal. As alucinações do Slade ficam ainda mais intensas e violentas, e o Robin ele chega a lutar com o próprio Slade na sua imaginação, mas na verdade a luta é contra o ar. E os titãs veem o Robin se ferindo enquanto tá lutando com um inimigo imaginário. É engraçado que até pra gente que tá assistindo parece que o Slade voltou e a gente fica confuso também. E depois a Ravenna acaba descobrindo que o Slade implantou uma nanosonda no Robin durante a última luta deles. E aí eles tiram essa sonda e o Robin volta ao normal. Mas fica claro que essa experiência mexeu com ele, né? E pode ter causado alguns traumas psicológicos graves no garoto. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e tchau.